Olá, aqui é o Diego do Amigo Católico. Nós chegamos aqui mais um dia para falar com vocês a respeito da catequese católica. Em 5 minutinhos vamos falar aqui sobre catequese católica. E seguindo aqui uma cronologia da explicação das coisas, vamos falar hoje a respeito da criação do mundo. Deus e a criação do mundo. Nós temos como referência para falar sobre Deus e a criação do mundo o livro de Gênesis, o primeiro livro das Sagradas Escrituras. Porém, nós precisamos estar atentos em algumas coisas. Do livro do Gênesis, ele nos traz revelações de fé. Então nós devemos ler o livro do Gênesis e buscar revelações de fé. O livro do Gênesis, principalmente nos 11 primeiros capítulos, não é um livro que traz verdades históricas, verdades científicas. Não, ele nos revela verdade de fé. Isso nada contraria a nossa fé, não precisa se escandalizar, mas é assim, certo? Tanto é que, por exemplo, a teoria da evolução. Papa Francisco já diz que, muito provavelmente, a teoria da evolução tem muita coisa certa ali. Os outros papas, Papa Bento XVI também afirmou a mesma coisa. Desde que se respeite algumas coisas, não tem problema você acreditar na teoria da evolução. Por exemplo, você pode acreditar na teoria da evolução desde que, até de maneira lógica, né, você acredita que Deus tudo criou. Existe um início de todas as coisas. O caos não é capaz de criar nada. Veio do nada. O nada não cria nada. Não existe isso. Tudo vem de Deus, tudo emana de Deus. Deus é quem tudo criou. O acaso, o acaso, ele já é uma coisa que precisa já da criação. O que é o acaso? Eu saí daqui e por acaso encontrei com meu primo lá na praça. Então eu tive que sair da minha casa, já existe eu e meu primo para que o acaso aconteça. Enfim, o acaso, o nada, não cria nada, ninguém nem nada. Quem cria é Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Você respeitando isso, não tem problema você acreditar, por exemplo, que Deus criou um primata, não é um macaco, é um homem primitivo, e esse homem foi evoluindo, e em um determinado momento Deus ali infundiu a alma humana. Não tem problema nenhum você acreditar nisso, não é contrário à sua fé. Mas o que nós tiramos de Gênesis? Nós tiramos verdades de fé, e é isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Por exemplo, Deus é o criador do mundo e do homem. Nós vemos lá que Deus criou o mundo, Deus criou o homem. Tudo emana de Deus, então. Deus existia e fora dele nada existia. Nós existimos em Deus. Às vezes, pela encarnação, principalmente, por Jesus ter se encarnado, a gente gosta de imaginar muitas coisas e às vezes a gente fica desenhando Deus como um velhinho lá. Não, gente, não é assim. Deus é uma coisa que nós não conseguimos imaginar. Jesus é Deus, feito homem. Então agora nós temos uma figura, né? Por isso nós podemos construir imagem, porque Deus se fez homem. Agora nós olhamos para homem, Jesus, e descobrimos, conhecemos Deus. Agora Deus, nele mesmo, a gente não tem capacidade de conhecer, porque é um mistério tão grande. Você pensa, Deus que criou todas as coisas, num estalar de dedo. Aquela frase lá do Gênesis, né? Aquele ensinamento de Gênesis fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Aquilo ali é uma alegoria para mostrar a ordem que a semana devia ter, a ordem do trabalho, do descanso. Isso é da vontade de Deus. Deus trabalhou, depois no 7º dia descansou. Isso é um ensinamento, isso é uma verdade de fé que a Sagrada Escritura nos ensina. Então, não podemos ficar presos e achando assim que Deus demorou 7 dias. Não, Deus criou no estalar de dedo, porque Ele é o poder infinito. De Deus emana o poder infinito. E Deus criou também o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança no que diz respeito à sua liberdade. Criou o homem livre. Deus não criou um robozinho que ele fica ali, não. Deus criou o homem livre. Deus deu liberdade para esse homem. Outra coisa que Gênesis nos ensina é que não existe o panteísmo. Ou seja, Deus não é o mundo. Não. Deus, quem tudo criou, tudo emana dele, mas ele não é, por exemplo, a natureza, as coisas, não é Deus. É criação de Deus. É o que nos mostra a Sagrada Escritura nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Eu não vou pegar porque nosso intuito aqui é falar em minutos. Nós até vamos estourar um pouco o tempo aqui hoje, não tem como você pegar essas leituras para a gente ficar lendo aqui, mas você pode ler que depois você vai conseguir interpretar. O mundo é bom e a matéria é boa. Isso aqui é muito interessante porque lá em Gênesis nos fala assim, Deus criou e viu que tudo era bom. Ou seja, Deus que é o sumo bem. Ele tudo criou, tudo ordenou e viu que tudo era bom. Se existe um mal, esse mal não vem de Deus. Ele vem sempre da criatura. Outra verdade de fé que Gênesis nos ensina. Deus criou o homem livre, como eu já falei, mas num determinado momento, criou o homem e colocou o homem diante de uma prova, que foi lá o pecado original. Deus também
tinha dado um modo de vida para o homem. Tanto é que nós vemos em Gênesis, Deus falando para Adão e Eva, não come do fruto da árvore, ou seja, Deus deu um modelo de vida para o homem seguir, mas não tirou a liberdade do homem. E aqui também outra polêmica aqui, né? Adão e Eva existiu? Existiu. Só que é o problema? Não se sabe, algumas pessoas defendem que sim, outras que não, porque Adão e Eva não é um nome propriamente dito. Adam significa o gênero masculino e Eva o gênero feminino. Então, Adão e Eva provavelmente foram os primeiros homens, assim, né? O primeiro grupo que ali existiu, criado por Deus. E este grupo foi colocado diante de uma prova. Diante dessa prova, o homem caiu. O homem caiu no pecado. Deus tinha feito tudo bom e tinha deixado o homem dentro do seu jardim. O que isso significa? O jardim do Éden. O jardim é o lugar da amizade com Deus. Deus criou o homem e colocou este homem agora na sua amizade, no seu jardim. O homem, ele passeava com Deus à tarde. Olha que bonito. À tarde o homem passeava junto com Deus. E outra coisa bonita, Deus tudo criou e como que colocou nas mãos do homem. A natureza, a criação é um presente que Deus deu para o homem. Por quê? Ele pediu lá que o homem desse nome a todas as criaturas. E esse dar nome na Bíblia significa tomar posse. Então Deus entregou a natureza, a criação, para que o homem agora cuidasse da natureza, cuidasse da criação. Tudo isso é verdade de fé que o Gênesis nos ensina. Nós vemos no livro do Gênesis também que esse homem ele foi expulso do paraíso. Por quê? Porque ele caiu no pecado. Por pura iniciativa do próprio homem, o homem disse o não a Deus. E ao dizer não a Deus por orgulho e soberba, aqui está outro ensinamento de Gênesis, por trás de todo pecado está o orgulho, está a soberba. Por orgulho e soberba o homem pecou. Disse o não a Deus. Naquele momento ele sentiu vergonha de Deus. Aquela amizade que era concretizada no passeio da tarde no jardim, ela se virou de cabeça para baixo, o homem começou a se esconder de Deus e assim perdeu os chamados dons preternaturais, perdeu este convívio amistoso que tinha com Deus. Mas no Gênesis capítulo 3:15, Deus faz uma promessa, a promessa da redenção através da mulher, a mulher que é a Virgem Maria e o Redentor que é Jesus. Essas foram algumas verdades de fé que a gente pode tirar ali de Gênesis. Você pode ler o capítulo. Caso ficar alguma dúvida, comente com a gente. Mas o importante é isso. Não olhar para Gênesis como um livro histórico, científico. É um livro que nos traz verdades de fé. Que Deus abençoe você. Que você possa aí crescer na fé junto com a gente, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal. E que nós possamos admirar Deus quem tudo fez, Deus que tudo criou por amor. Deus abençoe. Até nosso próximo episódio.